Vai. Boa noite, pessoal. Boa noite. Mais uma vez aqui, Bira e Faria. Fiquei ausente uns dias aí, mas eu precisava. Como já comentei antes aí, o Bira já entendeu. E nós estamos de volta aí, né? Hoje no meu canal Deus, Paz e Família, tá? Amanhã no canal do Bira Monteiro, tá? Continência, meu amigo e irmão aqui, Bira. Continência aí para todos vocês, tá? Sejam todos bem-vindos. Obrigado por tempo que vão dispor para nos ouvir, né? E, Bira, suas considerações iniciais. Como vocês viram hoje é o dia da trairagem, né? É o Dia Internacional da Trairagem. Hoje eles juntaram, olha, se eu tivesse com uma vara de pescar ali, eu saía com uma fiada de peixe ali, uma fiada de traíra. Saía com uma fiada inteira, entendeu? E as traíras, entre elas se entendem muito bem, né? Faca nas costas é pouco. Traíra da peste. Só tinha traíra naquele negócio ali. Eles fizeram tanta trairagem que foram até com um bolinho de aniversário para comemorar babaquice de Queiroz. Cadê? Vamos comemorar também a facada do Bolsonaro, né? Já vai fazer o quê? Né? Já fez um ano, daqui a pouco tá fazendo 2, ninguém descobriu nada. Boa noite. Sejam bem-vindos, pessoal. Essas são minhas considerações iniciais, Faria. Manda ver aí, o canal é teu. Pessoal, hoje nós vamos falar aí um pouquinho não, né? Da Joyce, né? Em princípio, ela que adiou várias vezes para fake news. Tenta baixar um pouco, estou tentando estudar. Tá. Ela falou, adiou várias vezes, né? E o que aconteceu foi o seguinte: hoje ela foi na CPI da fake news e ela fez fake news o tempo inteiro. Então, quer dizer, como é que eu posso dar crédito para uma mulher dessa? E o Frota entrou várias vezes na live também, falando a respeito. Ela deu simplesmente corda aos comunistas, aos petistas, aos socialistas. Só isso que ela fez. Mas cadê a prova, o áudio que ela disse que ia colocar em relação ao nosso presidente Bolsonaro? Ela montou um slide lá que ela disse que pronto, tá falado, todo mundo acredita, tá pronto, é aquilo e deu. Não tem contraprova, não tem defesa, é sem ampla defesa, sem contraditório, sem nada. É só o que ela fala. Não, mas o próprio deputado Felipe Neto, ele expôs a Joyce, né? Agora, quem defendeu a Joyce nessa live? Pessoal, então foi isso que o Faria tá falando aí, entendeu? Deixa eu ler um pouquinho o chat aqui. Deixa eu ver aqui. Aí a Isabel disse boa noite, Isa. Cristiano Schultz está por aí, boa noite a todos. Vera Andrade está por aí, boa noite. Eu vou baixar. Deixa eu ver o que mais. A Rosa Maria colocou Joyce traidora. Aí eu coloquei traidora pig. Aí Yolanda Fraga falou, tem espinhos? Então é pouco espinho, não sei, deve ser o que você está falando. A Noeli disse boa noite, Noeli. A Maria Geralda, até quando vamos ter convívio com essa traíra? Aí eu coloquei embaixo, é uma traíra que tem mandato, né? Traíra com mandato, né? Já viu, né? O Edson Luiz Santana Machado disse boa noite, Subfarias, e Cornel Bira, nossa continência ao Edson Luiz e a todo mundo que está aí na live. Muito obrigado por vocês terem vindo. Senta o dedo no like aí que o sub merece, tá certo? Chama o pessoal pra live.
Tá certo aí. Aí ele tá com o áudio dele, é muito alto. Abaixa o áudio teu aí, Faria, faça favor. Baixei. Aí o que acontece é o seguinte, aí eu vou começar aqui, como a pedido do Faria, com o canal de Brasília, né? Com o nosso repórter lá do canal de Brasília, porque ele manda muito bem aí ele fala muito melhor que a gente, né? Então ele pode dizer o que ele achou, né? Da performance da mentirosa da Pig. Vamos lá, gente? Estou em Brasília desde 1987 e ao longo deste tempo acompanhei inúmeras CPIs, acompanhei centenas de depoimentos ao vivo, outras vezes pela televisão, como fiz hoje. Mas nunca assisti um espetáculo tão ridículo como esse que a deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, fez na CPMI das fake news. Sobre isso eu quero conversar com você daqui um pouco, mas antes lembrá-lo que continua em andamento nossa campanha no Apoie-se, que é permanente. Convidar você a se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso conteúdo em suas redes sociais, nos seguir em nossas redes sociais, ativar o sininho e dar o joinha. Era tido como o momento máximo da CPMI, das fake news, a participação da deputada Joyce Hasselmann. A oposição, boa parte da mídia, principalmente Folha de São Paulo, Globo, estavam assim eriçados. Ontem, quando conversei com um amigo meu da Folha de São Paulo, ele dizia: amanhã o governo cai, a Joyce vai falar. Só o que cai, quanto mais a Joyce abre a boca, é o próprio conceito que a sociedade tem dela. Não conseguiu trazer nada de concreto, suspeitas, aleivosias. Eu acho, olha aqui um print, olha aqui um outro print. Ah, mas eu não sei se isso é. Ah, eu não sei. Ela fez uma performance de uma atriz de um teatro do submundo. Ela se portou como alguém que quis dominar o cenário, e se ela entrou como traíra, saiu como lambari. Porque, a não ser o fato de ter contado com uma claque de apoio formada por parlamentares do PT e do Centrão, o que se viu da performance da Joyce foi a repetição de asneiras, de suposições, de achismos e de invenções de coisas que andam pelos corredores. Joyce, na verdade, se portou como uma porta-voz da Rádio Corredor. Ela se comportou como alguém frustrada, desencantada consigo mesmo, e que, se você observar hoje ela andando pelos corredores do Congresso Nacional, ela lembra muito mais um zumbi humano procurando alguém para conversar do que aquela figura grandona que ela é, né? E que vivia cercada de jornalistas, que vivia cercado de assessores, quando ela era líder do governo. Joyce é o retrato acabado de quem não sabe se posicionar no tempo e no espaço e dimensionar o seu papel dentro do contexto político. Joyce pensou que ela era a figura mais importante do país depois do presidente Bolsonaro. A Joyce começou a se portar como se ela fosse a futura presidente da República, e ela inclusive se insinua como candidata. Será muito difícil, inclusive, que ela se reeleja para deputada federal, mas isso a gente vai ver em 2022. Das muitas besteiras que ela falou, do festival de porcarias, do festival de suposições, do festival de eu penso, eu acredito, eu vi, mas ela não ia em nada. Quando ela foi confrontada, mas você viu o Carlos despachando lá no Palácio do Planalto? Ah, não vi. Ah, mas você viu o Carlos lá dentro da estrutura do gabinete, da campanha do Bolsonaro? Ah, mas eu não tinha essa intimidade. Vale lembrar
que a Joyce ela era tão bem-vinda na campanha que ela tentou, antes do segundo turno, forçar um encontro do Dória com o Bolsonaro. Levou inclusive o Dória para o Rio, levou ele para passear, porque não conseguiu o encontro, o que já demonstrou claramente qual era o tamanho do prestígio dela junto ao presidente e junto à equipe do presidente. Foi uma demonstração de profundo desespero de alguém que sabe que o próximo passo que a espera é ir sendo escanteada. Nenhum partido gosta de traíra, nenhum partido gosta de traidor, ninguém gosta de fazer acordos com quem trai. O próprio Dória, que não é exatamente símbolo ético ou de comportamento, no fundo, não aí quer ela do seu lado. Áudio. O que nós estamos assistindo em espetáculos deprimentes como esse, da CPMI e da fake news, é que o circo montado pela oposição, o circo montado pelo Centrão, o circo montado pelos meios de comunicação, ele denota o desespero de quem percebe que o governo avança, que o país melhora e que a eles não resta outra alternativa do que tentar de todas as formas boicotar o Brasil, boicotar o governo. Eles sabem que se não procederem dessa forma, apenas lhes resta o caminho ou da prisão, que é onde muitos irão, e é a razão principal pela qual eles não votam a questão da segunda instância, porque eles têm medo, porque eles sabem que boa parte deles ali, o lugar correto para eles não é o Congresso Nacional, mas uma cela, por isso que não votam na segunda instância. Então boa parte deles sabe que saindo do mandato só lhes resta o lixo da história. E digo mais a você, dos deputados que traíram Bolsonaro, dos 30 por aí que traíram Bolsonaro, eu seria capaz de apostar que 70% deles não conseguem se reeleger. Faço 70? Esse desafio no dia 4 de dezembro. 70%? 70%? Gente, nós estamos vivendo tempo de internet, gente. Tá aí, pô, pra todo mundo trazer na época de eleição e passar os vídeos, esse mesmo, essa fake news que a Joyce já fez aí, ó, só ela por si só, pra quem não é louco, não é maluco, não é retardado, não é lavado, que nem o louco do canal Crystal Vox ali, que é canal de louco, é canal de maluco, tinha 190 esperando já. E os comentários, você tinha que ver os comentários lá, ela se elegeu e não sei o que, estou chateada com o Bolsonaro. É só retardado mental que vai naquilo ali, pelo amor de Deus, sem brincadeira. Só pode ter gente que pensa ao contrário. Meu Deus do céu. Faria, eu não sei nem o que falar, mas vamos terminar, deixar ele falar aqui e depois faz comentário. Meu áudio. 4 de dezembro de 2019, já para as eleições de 2022. Dos deputados federais que traíram Bolsonaro, que se aliaram com a banda mais podre do Congresso Nacional, que hoje são capachos do Centrão, que hoje são dependentes dos elogios e dos aplausos do PT e das esquerdas, esses 70% não conseguem a reeleição em 2022. Quem quiser fazer alguma aposta, quem quiser me contradizer ou então oferecer um contraditório, pode fazê-lo nos comentários. Mas digo, o resultado dessa traição de agora, e da qual a Joyce é apenas uma das figuras caricatas, tenho certeza que 70% deles não voltam em 2022. Não é vingança, não é vendetta, não é nada. É apenas a compreensão de que para a sociedade o que eles fizeram foi apenas um ato de traição em busca de seus interesses pessoais. E o que a Joyce fez hoje foi apenas um ato a mais de alguém que, desesperada por perder o poder, tenta de qualquer forma atirar nos inimigos que ela pensa que a destituíram do cargo. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar. Faria. Ô, pessoal,
na minha opinião pessoal aqui, a Joyce não atingiu ninguém. Ela simplesmente atingiu ela própria, né? E o Leudo já deve ter começado a live dele, não sei. Ele disse, Joyce acerta em cheio o Palácio do Planalto. Ô, pessoal, eu acho que a Joyce acertou em cheio ela própria, tá? Porque ela disse que ia colocar áudio do comprometedor, né? Do Bolsonaro, do Eduardo. Do Eduardo ela colocou algumas, mas todas o áudio que ela colocou do Eduardo, nada o compromete. Então, quer dizer, falácias em cima de falácias. Então, a Joyce, depois dessa... que ela compareceu, que ela adiou várias vezes aí para comparecer na CPI da fake news, eu estava achando que hoje ela viria com um troço bombástico, né? Mas não, ela simplesmente mostrou falácias em cima de falácias. Aí não, pelo amor de Deus, né? A Joyce acabou politicamente. Bira, contigo. O Bira deu uma saidinha, né? Pessoal, o que eu falo a Joyce disse que ela contribuiu para eleger Bolsonaro. Foi ao contrário. Ela usou o nome de Bolsonaro, como Dória, o Frota, para se eleger. Depois de eleger, mostraram suas verdadeiras caras, né? Inclusive a Joyce até demorou um pouquinho, mas eu sempre falei antes das eleições que eu nunca confiei nessa mulher, não confio, agora mais do que nunca, que aí que eu não confio mesmo, porque a Joyce, ela cuspiu no prato de Bolsonaro, o prato que ela comeu, né? Inclusive o deputado Felipe Neto, o Bolsonaro vai colocar, o Bira vai colocar daqui a pouco, onde ele desmonta toda a falácia de Joyce, né? Então, qual que é agora? Agora é o deputado Felipe Neto. Tá, só um pouquinho que eu já coloco. O deputado Felipe. Com a palavra, deputado Felipe Barros. Felipe Barros. A lista é o Felipe agora, presidente? Então eu prefiro falar após ele como líder. Tá bom? Okay. Obrigado. Nobre presidente, senador Ângelo Coronel, demais deputados, deputadas, senadores e senadoras. A CPI, presidente, tem se transformado, na minha visão, num tribunal leninista, que pode ser resumido numa única frase: xingue-os do que você é e acuse-os do que você faz. E digo isso com propriedade, porque a vida profissional de Joyce Cristina Hasselmann foi marcada por fake news e plágio. E o que eu direi agora são fatos. Livro de Joyce Hasselmann é alvo de processo. Depois a imprensa divulgou conversas de WhatsApp que comprovam que o livro Delatores foi plágio. Foi uma outra pessoa que escreveu. Inclusive, uma informação constante nesse livro é falsa, é fake. E foi processo, e foi objeto de processo ao qual a deputada Joyce perdeu. Aqui a notícia: Joyce Hasselmann é condenada a pagar danos morais por causa de livro da Lava Jato. Porque escreveu sem apresentar provas e a pessoa que a processou disse que era mentira. Conselho de Ética, segundo a notícia, dos jornalistas, comprova plágio praticada pela jornalista Joyce Hasselmann.
Foram 65 reportagens, escritas por 42 profissionais diferentes, e números inclusive lá da Gazeta do Povo, jornal da minha terra, do Paraná, terra da Joyce Hasselmann também. E aí, recentemente, quando Joyce Hasselmann esteve no programa Roda Viva, Joyce disse uma fake news ao vivo no programa, porque disse que havia sido inocentada do processo, que não é verdade, porque eu estou aqui com a sentença, e o que aconteceu naquele processo em específico foi uma anulação do processo administrativo pelo sindicato, pedido pela própria Joyce Hasselmann, ou seja, o processo administrativo foi anulado por um erro formal e não um erro material, tanto é que aqui estou, entrei no Projude, sistema dos processos, e aqui estou com o andamento do processo que segue e que, ao que me parece aqui, já fica inclusive a pergunta para Joyce Hasselmann, ao que me parece, no dia 8/9/2019, foi julgada procedente a ação, então foi condenada em primeiro grau, por plágio. Outra notícia, Joyce Hasselmann terá que indenizar Veja por uso indevido da marca. Saiu da Veja, daí criou o Veja Joyce, algo assim, notícia inclusive desse ano, recente, novembro de 2019. Então, senhor presidente, o que nós vimos e estamos vendo nessa tarde, início de noite, na data de hoje, nada mais é do que uma repetição da própria história profissional de Joyce Cristina Hasselmann. Então, uma próxima pergunta que tenho para ela é se o PowerPoint aqui apresentado é de autoria de Vossa Excelência mesmo, ou também foi plagiado, como as notícias que a senhora costumava divulgar no seu blog, à época que estava no Paraná. Mas também, senhor presidente, é importante a gente dizer aqui, como disse no começo, que a vida profissional de Joyce Cristina Hasselmann foi marcada por fake news e por plágio. Eu comentei alguns plágios, e agora vamos para as fake news. Joyce Hasselmann disse nessa tarde que Snepnaro pertence a assessor de Eduardo Bolsonaro. Mentira. Disse que não conhecia o Tércio. Mentira. Almoçou com o Tércio e com o presidente Jair Bolsonaro quando era líder do governo. Tércio é do Ceará. Foi desmentido, né? Foi corrigido pela própria Joyce Cristina Hasselmann. Mostrou na sua apresentação um perfil fake do Olavo, assim como o deputado Frota, né, colocou aqui na sua apresentação, Olavo opressor, dando como se fosse aquela frase do professor Olavo. Não é o perfil do professor Olavo, né? O perfil do professor Olavo é verificado, né? Então, assim como Frota, Joyce também, nessa comissão, comete fake news, divulga fake news. Nenhumas outras tantas informações divulgadas por Joyce Cristina Hasselmann, ela não apresenta fonte. E aí fica muito fácil. Que, olha, fiquei sabendo da informação, Jordi. Me disseram, olha, me contaram. Cadê a fonte? Cadê a fonte? Cadê as informações? A perícia que a senhora disse que fez, não falou o nome do perito, não falou nada. Disse na sua apresentação, Eduardo Bolsonaro determina o alvo. Cadê? Cadê as conversas do Eduardo Bolsonaro determinando o alvo a ser atacado? Cadê o perfil dos assessores comprovando tudo isso? Então falar, gente, é fácil, até papagaio fala. Não provou nada, né, dele? Agora a da ABIN. Quer criar uma ABIN paralela. É uma completa idiota. Quem conviveu com Joyce Cristina Hasselmann, como eu, sabe que Joyce Cristina Hasselmann tem o hábito de gravar conversas. Aí, ó. Isso é fato público e notório. Grava tudo. Para quê? Com qual objetivo? Para depois produzir dossiês. Aliás, um integrante do intitulado PSL Raiz me disse que, ao que me parece, foi Vossa Excelência que divulgou o áudio em que o presidente falava com o deputado Heitor Freire e Vossa Excelência estava com um gravador naquele momento e divulgou para a imprensa. O integrante do grupo de vocês, grupo interno dentro do PSL. Então, se tem alguém aqui que produz dossiês, que faz gravações, é Vossa Excelência, é a senhora. Mas eu disse também que essa comissão, relatora Lídice da Mata e convidada Joyce Cristina Hasselmann, que essa comissão havia se transformado numa lavação de roupa suja. Então veja, além de ter se transformado num tribunal leninista, xingue-os do que você e acuse do que você faz,
também é uma lavação de roupa suja, porque o Santos Cruz foi demitido. Daí veio aqui prestar depoimento. Não falou nada. O Frota queria ser ministro da Cultura, ou depois queria emplacar seus cargos na Secretaria Nacional da Cultura, também não foi. Nancini, etc. A Joyce, que era líder do governo, não é mais líder do governo. E agora certamente vão trazer o Bebiano. Tenho certeza que vão trazer o Bebiano aqui. Então veja, todas as pessoas que foram demitidas do governo, que foram exoneradas, que perderam seus cargos, estão vindo aqui e estão construindo a narrativa de que, esse sim construindo a narrativa de que o presidente é um descontrolado e que esse grupo que foi exonerado, que foi demitido, eles sim são os salvadores da pátria. Isso aí, pessoal, isso aí conota conflito de interesse. Não há lisura quando a pessoa que está acusando tem um conflito de interesse com o presidente da República e com a família dele. Portanto, não há validade judicial. A nossa amiga Chica Silva perguntou, me tira uma dúvida, podemos processar o partido por essa lesa pátria? Não, só que pode processar quem se sentiu ofendido. Mas se virar moda deputado processar deputado lá, então vamos rasgar o artigo 53 da Constituição, né? Porque a 53 e 58 não lembro de cabeça agora. Aquele que garante a palavra ao deputado, ao senador, seja que ele fale qualquer coisa. Portanto, ela está dentro do direito dela falando qualquer coisa. Mas se por exemplo, ou o Eduardo, ou o Flávio, ou Carlos, ou o presidente mesmo, se eles se acharem prejudicados, eles podem processar. Aí eles não podem usar o Estado, hein? Não pode ser o advogado da União. É o advogado particular do presidente. Tem que pagar do bolso dele. E se o Bolsonaro sair processando todo mundo que fala mal dele, haja advogado, né, Faria? Concordo, Biro, concordo. Vou continuar aqui. A narrativa que está tentando ser construída. Eu estou aqui no começo do ano, a deputada Joyce Hasselmann disse em uma entrevista que ela se considerava mais filha que os próprios filhos em relação ao presidente Bolsonaro. O que comprova aqui, presidente, senador Ângelo Coronel, aquilo que eu já disse nessa comissão. Que sabe o que está acontecendo? É o seguinte, inúmeras pessoas, deputado Rui Falcão, querem disputar as eleições do ano que vem, as eleições municipais, só que essas pessoas decepcionaram, traíram o seu eleitor, não estão aguentando a pressão advinda das redes sociais, a cobrança do eleitor, e agora vem com esse papo furado de milícias digitais, de organização criminosa, de tudo isso que a gente está vendo. Eles chegam aqui, bostejam inúmeras informações, sem comprovar absolutamente nada. Absolutamente nada. E é o que está acontecendo nessa tarde, nesse início de noite. Joyce Cristina Hasselmann queria ser candidata a prefeita apoiada pelo Bolsonaro. Não será apoiada pelo Bolsonaro. Foi tirada da liderança do governo. Está magoada com o presidente Bolsonaro. Está sendo cobrada pelo seu eleitor em São Paulo. E assim como Joyce Cristina Hasselmann, outros tantos. Uma fala que ia dar um abraço imaginário em quem divulgou o áudio do presidente Bolsonaro para o deputado Heitor Freire. E aí não aguento a pressão, não aguento a cobrança do eleitor, porque a internet, senhores deputados, ela traz essa consequência pra gente. A internet coloca a população aqui pra dentro todos os dias. E aí falou-se em dinheiro público. Então saiu a matéria aqui na Folha de São Paulo, deputada Joyce usa recurso público de gabinete da Câmara em guerra digital. Tá aqui, matéria da Folha de São Paulo. E pergunta: Joyce Cristina Hasselmann, você usou esses contratos para solicitar que criassem robôs, perfis falsos, ou disseminação de fake news através desses contratos? E você ficaria surpresa com a exposição de áudios seus fazendo esse tipo de solicitação a publicitários, especialistas em redes ou pessoas que prestavam consultoria na área? Duas perguntas. Quero saber a resposta. Joyce Cristina Hasselmann, você conhece Roberto Bertoldo? Porque recentemente, antes do racha interno do PSL, a senhora me convidou para um jantar numa casa e disse que a casa era do seu irmão. Eu fui na casa do seu suposto irmão.
E depois fiquei sabendo que essa casa, senador Ângelo Coronel, é uma mansão muito bonita. Não sei quantos milhões que vale aquela mansão. Mas fiquei sabendo que essa casa pertence ao senhor Roberto Bertoldo, né, ex-conselheiro da Itaipu, foi acusado de fazer tráfico de influência dentro do judiciário, comprando e vendendo sentenças. Então, queria saber se essa informação que eu fiquei sabendo procede, Joyce Cristina Hasselmann. E qual a sua relação com o senhor Roberto Bertoldo. Próxima pergunta. Você chegou a marcar reuniões com o Denatran ou outras entidades do governo federal para falar sobre um capacete, que com esse capacete a moto só liga depois que o motorista tiver com o capacete? Você chegou a marcar esse tipo de reuniões com entidades aqui do governo federal? Ponto 5. O que você fez, Joyce Cristina Hasselmann, na madrugada de 16 para 17 de outubro? E digo, foi fato público noticiado pela mídia, que a senhora estaria passando em apartamentos funcionais nesta madrugada, pedindo para as pessoas tirarem a assinatura da lista do Eduardo Bolsonaro para a liderança e para colocar a assinatura no nome do Valdir, delegado Valdir, na liderança do PSL. Isso mesmo depois do delegado Valdir chamar o presidente de vagabundo. Então eu queria saber se essa informação é verídica ou não e se a senhora também ficaria surpresa caso aparecessem imagens da senhora de madrugada em... Faria? Bira, como eu falei anteriormente, a Joyce acabou denegrindo a própria imagem dela. Esse deputado Felipe Barros, ele foi na ferida da Joyce, e a resposta dela não foi convincente. Eu não coloquei aqui, ela não foi convincente, mas quem quiser assistir, é só assistir lá a resposta da Joyce. Ela não foi convincente, aliás, desde o início ela não foi convincente de maneira nenhuma. Ela diz que ia colocar áudios comprometedores do nosso presidente, coisa que ela não colocou. E os áudios que ela colocou do Eduardo aí não o compromete, né? Então, quer dizer, para mim foi simplesmente falácias em cima de falácias. Tá contigo, Vira? Parece que tem um áudio aqui da Chica Silva, posso colocar? Pode. Oi, pessoal, tudo bem? Cheguei, tô por aí, hein? Então, só queria falar a respeito dessas bagunças tudo que estão acontecendo aí. Achei ótimo os filhos do Bolsonaro dar um tempo de internet, esses negócios, que estão pouco falando. Por quê? Para não dar margem para a esquerda ficar falando, postou aquilo, postou aquilo, não pode. Vamos dar eu achei ótimo dar um tempo, ainda mais que agora que o verme do Lula tá solto, tudo que os filhos do Bolsonaro falar vai ser motivo para o impeachment. Tudo que os filhos do Bolsonaro falar vai ser motivo para o impeachment, que é tudo que eles querem, né? Gente, quer ver? Olha, eu vou falar a verdade assim. Fala aqui na minha cidade de Atibaia, que o povo está revoltado. Se acontecer alguma coisa com o Bolsonaro, com o Moro, aí sim vai ter guerra civil. Porque todas as cidades que eu fico sabendo, o povo está realmente revoltado com o Congresso, com o Senado. São pessoas que não estão nem aí pro Brasil. O Bolsonaro tá igual um leão no meio de hienas, rebatendo para tudo. Ele e os ministros dele, cara, rebatendo tudo. E esse povo só querendo tirar. Olha, o único jeito da gente tirar todos é reunir. Se o partido do presidente Bolsonaro não sair agora nas eleições de 2020, nós votarmos no Partido Novo, que é o único que tem aquele rapaz lá do Marcel Van Hatten, né? É o único que estava reclamando sobre o fundão eleitoral. Não vamos votar em partido que aceita fundão eleitoral. Fundão eleitoral e um monte de baboseira aí que eles ganham.
Esse Partido Novo tá saindo muito bom. Se não saiu o partido do presidente para esse ano 2020, nós temos que lutar pelo Partido Novo. Vamos retirar do mapa de todos esses partidos velhos aí que tem aí. Pode, e foi fulano que é bom para tal partido, se ele tá em tal partido, nós não vamos votar nele. Simples assim. Falou e disse. Muito bom, excelente. Concordo com ela. Plenamente com Chico, concordo. Então, bom, mas continua aí, Frei, você estava falando, né? Eu posso fazer a minha agora? Pode falar? Pode. Tá, beleza. Fala. Vou ficar um pouquinho maior aqui. Então é o seguinte, pessoal, na minha opinião, o que acontece? Como é que funciona os comícios do Lula? O Lula fala o que ele quer e o pessoal, né? É a mesma coisa, como acabou de definir o deputado Felipe Barros. Um foi expulso do partido, a outra foi demitida da liderança. Daqui a pouco tá chegando outro ministro que caiu. Aí eles vão falar e a esquerda, bate palma. Só que a gente sabe que é tudo mentira. É tudo, como eu falei, é um grande conflito de interesse. Cara de bunda, eu vi lá, é porque eu tava no centro, né? Eu vou ter que ver com calma. Eu não consigo mais ver também. Eu acho que eu vi um pedaço, assim, o pedaço que deu pra ver. PowerPoint, cara. PowerPoint que ela inventou, que ela colocou lá, que, né, quer comparar com o PowerPoint da Lava Jato. Não, acho que é isso que ela quer, né? PowerPoint da Lava Jato, ela quer comparar. Pelo amor de Deus, cara. Olha só, tudo aquilo que ela colocou ali é o que a esquerda já fala, já diz. Acontece assim, assim, assado. Tem um exército assim, assim, que funciona assim, assim, assim. De denegrir, não sei o que lá. Como se isso aí fosse uma coisa... Isso aí é o próprio povo. Às vezes a gente tem que segurar o povo, ó, pessoal. Nós temos que segurar, porque o povo às vezes esquece que também tem um limite para ofensa, entendeu? A gente tem que tomar cuidado. Pelo que eu tô sabendo aí, Faria, tem 500 canais cancelados aí. 500 canais não, 500 WhatsApp cancelados aí. Foram cancelados no Brasil pela justiça 500 WhatsApp. Por quê? As pessoas passam do limite. Como a pessoa não tem um poder para se manifestar, ela não pode subir no banquinho, que nem tem visibilidade, umas porcaria dessa aí, que nem essa Joyce Houseman aí, o que ela faz? Ela pega e começa a falar, desejar coisa errada pra pessoa, xingar de palavrão de tudo que é jeito, começar todo tipo de preconceito, todo tipo de coisa, e tudo é válido, principalmente se a gente não quer ser igual a petista. Não podemos ser igual a petista. A gente tem que... ela é aquela coisinha ali. Aquilo ali. Procurando lugar ao sol dela. Nem o aliado dela de última hora quis se juntar com ela, né, o governador do estado de São Paulo. Nem ele. O único que se abraçou e chorou e sorriu ali foi o... Porque o Dória não quer ela no partido, não. Porque o Dória disse que quer fazer um novo PSDB. Então já começa levando o Frota e a Houseman junto, né, Faria? Já é um bom novo PSDB, você não acha? Eita, PSDBzão bom, hein? O que você acha? Não, Bira, todos nós lembramos aqui. Não, primeiro tem que responder aqui ao Eu Já Sabia. Quais foram as respostas? A resposta de Joyce em relação aí ao Felipe Barros, ela falou, mas nada aprovou, como sempre, né? E vocês lembram da campanha onde o Frota saía nas ruas de camiseta, mostrando seu porte físico, defendendo Bolsonaro? Se alguém falasse ali na rua... Ele era soldado de Bolsonaro. Se alguém falasse mal de Bolsonaro ali, ele ia meter a mão. Então, a Joyce também fez a mesma coisa, não nesse sentido. Né, porque o Frota tem aquele porte físico dele, né, mas durante a campanha, né? A Joyce também durante a campanha, eu até achei que ela demorou para demonstrar a cara dela, porque eu sempre tive um pé atrás com a Joyce, né? Eu acredito aqui que muita gente teve. Agora, a Joyce, honestamente, eu estava esperando uma coisa bombástica, o áudio do presidente,
Áudio do Eduardo, mapas ali. E demorou para falar a respeito. Ela simplesmente ela é fake news na própria CPI da fake news. Tá contigo, Biro. Eu acho que esse assunto hoje, eu tenho, não sei se eu tenho mais, acho que quase não tenho mais nada, basicamente essas duas aí. Agora, o que a gente devia estar dando importância hoje, Faria? O que você acha que é mais importante? É a Joyce ou é a prisão de segunda instância? Nós demos importância porque ela ficou mais de 4 horas falando, né, e nada provou, né? Então nós temos que comentar também a respeito disso. Não, tudo porque, bem. Se ela tivesse comprovado alguma coisa de concreto, tudo bem, iríamos tirar o chapéu para ela. Mas ela não comprovou nada, né, Bira? Cadê os áudios que ela falou que ia levar, que eram bombásticos, que ela estava reavaliando? Ela não colocou nenhum. Então, cara, eu acho que a gente já gastamos 43 minutos com ela. Vamos em frente? Tá bom, vamos seguir em frente. Pessoal, vamos falar de segunda instância? Tá, o que eu tava prevendo tá acontecendo. Segura só a parada. Vamos começar aqui com a senadora Simone Tebet. Eu tenho por obrigação dizer às senhoras e senhores senadores, o regimento é claro, nós só podemos suspender ou paralisar um projeto que já está em pauta nesta comissão. Portanto, já tem procedimento, como foi bem alertado pelo senador Lazier Martins. Já foi lido o relatório, já foi dado vista coletiva. Estamos fazendo e cumprindo a última etapa, que é esta audiência pública. Nós só podemos suspender por maioria absoluta deste colegiado ou pela unanimidade do Colégio de Líderes. A não ser que o Colégio de Líderes esteja falando pela maioria absoluta das senhoras e senhores senadores. O manifesto diz o contrário. Então, tendo em vista todas essas considerações, é minha obrigação e meu dever pautar imediatamente para a próxima sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, como primeiro item da pauta, o projeto de lei número 166 do senador Lazier Martins. Independente do mérito, eu gostaria apenas de finalizar, e o farei depois de um pronunciamento nesta casa. Eu quero apenas aproveitar para dizer que, independentemente do meu voto, do voto das senhoras e senhores senadores, é importante que nós possamos respeitar o caminho de cada colega. Acho que todos nós estamos querendo trilhar os melhores caminhos. Cada um tem uma posição a respeito, mesmo da forma ou do procedimento a ser seguido. O que não nos cabe neste momento, a meu ver, com base no que está no regimento interno, com aquilo que ouvimos, inclusive, da sociedade, é a omissão. E muito menos esquecermos que esse é um sistema bicameral. Nós temos projetos tramitando concomitantemente na Câmara e no Senado sobre diversos assuntos. Eles tramitam e para isso existem duas comissões de Constituição e Justiça, a da Câmara e a do Senado. Nem o presidente daquela casa poderá dizer para nós que o nosso projeto pode ser eivado de vício e, portanto, judicializado, muito menos nós poderemos fazer o mesmo em relação à Câmara dos Deputados. Só respondendo essa novela aí, já passando a ela, no dia 26 teve uma reunião na casa do presidente Davi Alcolumbre, certo? Aí, muita gente se manifestou, tá? Aí já queriam trocar para a PEC, o outro não queria o PL, porque o PL é mais rápido, a PEC não pode, a PEC não sei o que lá, ficou esse negócio de PEC e PL, tem uns 3, 4 dispositivos aí voando aí. Uns querem mexer no Código Civil, o outro quer mexer em lei que o Supremo Tribunal disse que é pétrea, e aí vai. Mas de qualquer forma, de qualquer maneira, a senadora pautou para a próxima sessão o encaminhamento para plenário. Agora, a pergunta que fica é: Davi Alcolumbre, presidente do Senado, vai colocar para votação ou ele vai sentar em cima do processo? A Comissão de Constituição e Justiça já deu o aval dela. Você está entendendo? Então, isso tudo é importante, gente, para a gente saber, né? O que nós vamos fazer com determinadas pessoas em relação a determinadas coisas que fizeram, em relação ao partido dele nas próximas eleições. Tudo isso importa, porque na verdade não adianta votar em quem não faz a vontade popular, adianta?
A pessoa não faz a vontade popular. É vontade popular fazer esse escarcéu que a Joyce fez hoje? É vontade popular? Não. O povo está feliz com ela? Não está. Ela fez uma autoexposição que se queimou muito mais, mas muito mais do que o general Santos Cruz. Porque o general Santos Cruz, quando esteve ali, ele esteve ali porque ele está se sentindo ofendido, pessoalmente. Ele não tinha nenhum problema de sair do governo. Muito pelo contrário. Ele só ficou chateado com a maneira de como ele saiu do governo. Por quê? Porque ele foi brigar com a turma do Olavo, essa é a verdade. Quem é a turma do Olavo? São todo mundo, não é só o Eduardo e o Carlos, não. Né? Não é só os dois, não. Todo mundo ali que tem perto dele, tirando os generais que já foram chamados de tudo. Ele já chamou os generais de tudo. Então, portanto, essas são minhas reservas quanto ao Olavo de Carvalho. Sempre vou tê-las. Porque eu não posso acreditar que um general como o Santos Cruz é merda, nem tão pouco um general como o general Heleno, que eu conheço há muito tempo, foi meu comandante da SpaceX, foi meu primeiro comandante de unidade, entendeu? Como aluno da SpaceX, que ele só foi pra guerra de travesseiro. Isso não é verdade. O cara foi Force Commander no Haiti, pô. Comandante de toda a força do Haiti. Entendeu? Pelo amor de Deus. Então, ele ficava na linha de frente. Tomava tiro de haitiano lá na linha de frente. Só não pegou nele, não sei porquê. Uma vez pegou um cara do lado dele, tiro. E como é que a pessoa abre a boca pra falar? O Santos Cruz ia na linha de frente lá no Congo. Com seus subordinados. O que esses caras não dá pra comparar eles com Joyce, com esses outros caboclos? Os caras serviram a nação mais de 40 anos e na linha de frente. Você acha que o Bolsonaro ia estar cercado com... Só que é o seguinte, mano. Tem determinadas coisas que o general de divisão, o general de exército escuta e ele não aguenta. Não vai aguentar. Ele espana. Entendeu? Ele espana. Pra ele não adianta. Até porque o Santos Cruz, ele falou até o seguinte, ele não mexe, ele não gosta de internet, ele é tosco. Ele falou pra ele, é tosco. Ele gosta de trabalhar. O negócio dele é trabalho. Bota o cara pra resolver um problema, ele resolve. Aí já vamos falar, é comunista, não sei o que lá. É foda, né, Faria? É foda. Pra nós, somos militares, tem que chamar o cara de comunista, é punk. Assim como teve uma pessoa maravilhosa aí, né, que sabe tudo, né? Aliás, duas, né? Que dizem que tem 30% de militares do exército que são comunistas. A pessoa tem que ser tão ignorante para formar, tão desprovida de conhecimento, cara, sabe? Porque, mas é só isso mesmo que eu posso falar. Ela tem que ser desprovida de conhecimento. Total. E tô esperando desculpa ainda, hein? Tô esperando desculpa. Eu acredito que ela não vai pedir, mas mesmo nós provando para essa pessoa aí o nosso regulamento, que é impossível, ela insiste ainda nessa falácia, né? Eu vou falar, é uma pessoa que não tem conhecimento de regulamento e fala como se ela fosse uma pessoa didática no conhecimento, né? Então ela não tem nada, não vou falar o nome dela aqui. Aí, sabe quem eu estou deixa falando. Eu responder a Chica Silva, que a Chica Silva falou, eles não vão colocar em pauta a prisão em segunda instância. O Chica Silva, não bastando o presidente da Câmara, do Senado, vamos lembrar aqui de uma pessoa, vamos lembrar? Presta atenção. Câmara e Senado trabalham em projetos diferentes para prisão em segunda instância. Lá na Câmara tramita uma PEC, aqui no Senado um projeto de lei. Na manhã desta quarta-feira, um grupo de senadores bateu o pé e a presidente da CCJ do Senado, Simone Tebet, pautou a votação desse PL para a semana que vem. O ministro Sérgio Moro, que compareceu à audiência pública, disse que os dois instrumentos servem. Ontem, um famoso senador virou réu na Lava Jato pela primeira vez. Será que isso atrapalha ou ajuda? Claro que existem muitas causas da impunidade, mas é inegável que submeter a eficácia do sistema de justiça à exigência do trânsito em julgado é uma das causas principais da negação de justiça nesse país. Talvez seja um dos motivos que nos levam a ser recordistas na prática de crime, aos mais 60 mil homicídios em 2016, aos mais 60 mil homicídios em 2017 e número sendo reduzido mais aos 40 mil homicídios que provavelmente vão chegar até o final desse ano, se conseguimos manter esses números. Essa casa não pode abdicar da sua responsabilidade. É o parlamento, o locus próprio, para decidir sobre essas políticas públicas e responder às ansiedades da população.
Hoje nós falamos com qualquer pessoa na rua, conhece esse tema. E se nós formos fazer uma pesquisa, acredito que mais de 90%, Espera aí que eu tive um problema aqui. Só um pouquinho. De novo, continuando. Acredito que mais de 90% vão ser favoráveis à execução em segunda instância. Tem um debate a respeito de qual instrumento vai aprovar a segunda instância, o PL aqui do Senado ou a PEC da Câmara. O grupo de senadores conseguiu agora pautar a votação desse PL para a semana que vem. Mas para aprovação vocês precisam da ajuda da Câmara. Como é que vai fazer quando chegar lá? Olha, não é uma questão de protagonismo, é uma questão de necessidade. O projeto de lei daqui do Senado, em nada ele se conflita com a PEC da Câmara. Então dá para votar aqui e ir para o Senado. Depois, quando o projeto da Câmara ele passar nas 40 sessões, ele for votado lá, ele vem para cá, e aí não precisa de comissão especial que a gente vota e ele vai dar uma solidez. Importante é garantir que esteja na cadeia aquele que já foi condenado por órgão colegiado, e pelo menos segunda instância. É isso. Agora, o que nós não vamos aceitar é medida protelatória para empurrar com a barriga e ver se o povo esquece e não mexer em nada. Nós temos a ajuda da Câmara, nós temos a Frente Parlamentar pela Prisão em Segunda Instância, que já tem 240 deputados assinando o compromisso de aprovar o projeto de lei lá na Câmara. Assim como nós nos comprometemos a aprovar a PEC deles quando ela chegar aqui no Senado. Esse PL pode ter efeito retroativo, colocar de volta na cadeia quem já foi solto e foi condenado em segunda instância? Não, não é uma questão de retroatividade da lei, existe um princípio jurídico em relação a isso. Só que nós já tivemos, sim, centenas de pessoas que foram colocadas em liberdade. No momento em que nós tivermos uma nova lei, vai valer a regra da nova lei. As pessoas às vezes perguntam em relação ao caso do Lula, por exemplo, não se aplicaria diretamente, mas ele vai para a cadeia por outras condenações em segunda instância já. Com o colega de vocês, Renan Calheiros, sendo virado réu na Lava Jato ontem, isso atrapalha ou ajuda a aprovar a PEC em segunda instância? Olha, eu não quero personalizar nada, não quero fulanizar nada. Nós estamos discutindo o Brasil, nós não estamos discutindo uma pessoa. A pessoa, por mais importante que ela seja, nessa hora ela é totalmente insignificante. A nação é muito maior do que qualquer caso pessoal. Olha, como diz um bom francês, chacun sa mère. Cada um com seus problemas, ou cada um com a sua merda. Ele que explique. Eu acho que atrapalha. O que você acha? Concordo. Eu acho que atrapalha porque, mesmo que fosse colocado em votação, ele tem muita gente na mão ali. Ele é famoso, ele é conhecido como o dono dos dossiês, né? Você já ouviu falar disso? Já. Então, eu não sei não. Vamos lá. Mas vamos em frente, vamos mudar um pouco de assunto então, né? Além da... Se bem que ainda tem aqui mais uma, né? Que eu acho que foi pauta tua ao lado de Sérgio Moro, desembargador, arrebenta com os contrários da prisão em segunda instância, né? Vou colocar isso aqui agora, tá? Beleza? Especial em que se alegue inconstitucionalidade até o STJ. Um país desse tamanho, 11 pessoas julgando tudo. É possível aceitar isso como razoável? O razoável saiu de moda do direito. O direito antigamente se dizia, direito é bom senso. Agora o direito se torna irrazoável, com propostas toda hora de projetos e coisas que não se executam, que o país não tem recursos, que são lindas, mas não tem como pagar, não nos compenetramos que somos um país em desenvolvimento, os estados precisam de dinheiro, não tem dinheiro, e aí vamos raciocinando sempre com base na abstração. Como dizer que uma quarta instância, nem é uma terceira, uma quarta para se recorrer e recorrer sem executar, é algo efetivo se nenhum país do mundo adota? Será que nós,
Eu já cansei de ter vergonha de conversar com juízes de outros países que, quando eu falo que tem 4 instâncias, não, são delicados, não debocham, mas fazem aquela cara de quem, puxa vocês, hein? Uma cara de meio desprezo, como quem diz, periferia. Segundo o relatório do ministro Barroso, 830 ações penais prescreveram no STJ em 2 anos apenas, 1 de 9 de 2015 a 31 de 8 de 2017, e mais 116 no Supremo Tribunal Federal. Mas o problema não é só a prescrição, o problema é a demora. Como uma vítima, a família de uma vítima de homicídio pode aguardar 13, 15 anos para ter um resultado? Pode ver o réu ser julgado pelo tribunal do júri e sair dando risada. Que reação tem? Quem passou por isso aqui, quem passou por isso sabe muito bem o que se passa. Não é à toa que nos Estados Unidos a pena de morte em alguns estados é permitido que as vítimas vão assistir, porque é o único consolo para aquelas pessoas. E eu não estou falando que sou favorável à pena de morte, estou falando apenas que a vítima merece respeito. Claro. E 13, 15 anos para um caso a vítima aguardar não é respeito, não é razoável, falta bom senso, ou, usando uma expressão mais moderna, fere-se o princípio da razoabilidade. Então, ricos, os pobres, negros e marginalizados, que o eminente Dr. Rodrigo falou, e falou muito bem, com toda a sua experiência, que seriam pobres, negros, marginalizados as vítimas? Não. Na minha opinião, não. Os que forem defendidos pela Defensoria do Rio de Janeiro, que é muito bem estruturada, que é muito antiga, sim, serão bem defendidos, mas não são todos. Esses são uma pequena parte de um conjunto de pessoas defendidas por defensor dativo, etc. E os honorários advocatícios, todos têm na família alguém que é advogado, ou é filho, ou é o irmão, etc. São cobrados por etapas. Ganha-se para contestar, para recorrer. Se for para Brasília, tem mais, ganha mais. No STJ, se for para o Supremo, tem mais. Por etapas. Quem pode pagar essas etapas? O classe pobre, nem pensar. E o classe média também não pode. O rico pode. Alguns dirão, não, mas pode decretar preventiva. Não, não pode. Não pode, porque a preventiva exige que a pessoa seja reincidente, tenha sido condenado por crime doloso. Exige, qualquer pessoa de posse tem todos os requisitos. Tem residência fixa, tem emprego, e se não tiver, obtém uma declaração em meia hora. Porque as pessoas que atingem uma classe social alta se relacionam bem e têm facilidade. Para os pobres, tudo é difícil. Eu conheço muito bem a atividade de pobre. Eu fui 10 anos promotor e atendia os pobres. Com muito orgulho atendia. Horas, o que faz hoje a Defensoria Pública, eu fazia em comarcas pequenas e fazia com... Só que ele atendia os pobres, não eram os bandidos, né? Porque hoje parece que a promotoria está atendendo bandido. O Ministério Público hoje quer defender bandido. Os pobres mesmo que são assaltados, mortos e tal, né? Colocou aí aquela ideia de que todo mundo é recuperável. E eu ainda acredito e não vou conseguir me disseminar de que tem gente que não tem recuperação. Entendeu? Eu acho que tem gente que não tem recuperação. Pleno sentido de um dever ali de assistência àquelas pessoas. Essas pessoas são as que sofrerão mais, são os mais pobres, porque os ricos terão sempre condições de bancar um bom advogado e de protelar e de entrar com 7, 8, 10 embarques de declaração que são tolerados. Mas, nossa, nós somos o país da tolerância. Está se vendo que aquilo é para protelar 1, 2, 3, 4, 5, 6... e se leva como se fosse uma coisa sério para a turma e se julga. Não, aquilo não é sério. Não é sério, é o 7º. Não é sério, não é possível. Não é possível se conviver com uma coisa dessa num país que almeja ser um grande país como o nosso e que tem condições para ser um grande país como o nosso. Em suma, eu quero dizer que fico muito honrado com esse convite. Digo que isso é uma reforma de processo, como disse o ministro Benjamin,
mas que se fosse uma... Não tenho nada a falar aqui de Constituição, de cláusula pétrea, vamos até o Supremo Tribunal Federal, que disse que, por um voto, a decisão foi favorável à a possibilidade de não execução da pena, mas o ministro Toffoli acenou com a possibilidade de o Congresso fazer a lei. Portanto, acenou com essa possibilidade. Por isso, a matéria pode ser objeto de cláusula de reforma constitucional? Na minha opinião, sim, porque o mundo muda e a Constituição é de 88, quando o carro da época era o Ford Escort XR3. Carrão, hein? E a população era de 144 milhões de habitantes. Agora se opera por um vídeo, um médico da China opera um sujeito aqui em Brasília. E nós vamos ficar em 1988. O mundo parou. Não, o mundo não para. Então, eu agradeço muito essa possibilidade de aqui falar e trago apenas essa experiência de anos e anos de magistratura, Ministério Público, professor, advogado, etc. Tudo tem que ter um limite, começo, meio e fim. Primeira instância, sim. Segunda instância, sim. Recurso à segunda instância, não como antes, quando eu comecei, que se executava de plano. O juiz dava sentença e pronto, já estava executando. Até que veio a Lei Fleury, que veio para beneficiar o delegado Fleury. Não como naquele tempo, mas também não é possível. 1, 2, 3, 4. Não é possível. Fere o bom senso. Cumpri rigorosamente o tempo, presidente, obrigado. Eu aqui tenho que agradecer ao desembargador pelas palavras, por trazer a sua experiência e principalmente também pelo cumprimento do tempo. Eu passo a palavra ao nosso último convidado, último, mas não menos importante, até porque representa a classe dos advogados. E como advogado eu tenho orgulho muito grande de tê-lo à mesa para que possamos debater esta questão tão complexa que tem aí mobilizado não só as ruas, mas também o meio jurídico e a sociedade. Com a palavra, doutor Ari. Muito obrigado, pelo tempo senadora. de 10 minutos. Os advogados, o pessoal acha que não quis saber, não. Vou deixar só o desembargador mesmo, porque isso aqui não é meu, é de um outro canal. Mas vamos em frente? Nós estamos batendo mais de 1 hora já. E aí, gente, que começa a choradeira de quem torce contra. Eu tava ouvindo aqui lá do Leudo, porque eu queria ouvir, né? Aí diz que ele, enquanto o mundo estava pegando fogo lá em Brasília, o Bolsonaro estava comendo um pastel. Eu falo, aí é presidente, né? E você acha que ele vai descer no nível dessa baixaria? Ele tá tranquilo, que ele sabe que ele tá tranquilo, não fez nada de errado, não deve nada pra ninguém. Inclusive abriu um espaço na agenda dele pra comer um pastel. Agora, eu acho que o Cristóvão ficou com ciúme do pastel do presidente. Acho que ele tá querendo um pastel. Ô bicho, é aquele negócio, cara. Você só se envolve nessa sujeira se você precisar. Aquilo é coisa do Congresso. Quantas outras atividades estão correndo dentro do Congresso hoje? Correr dentro do Congresso. Entra no site da TV Senado, da TV Câmara dos Deputados. Quem tem algum projeto que quer votar antes de terminar o ano, porque termina o ano agora, é só depois do Carnaval. Tá correndo atrás. O presidente está com tudo pronto para o ano que vem. Ele já passou tudo para o Congresso, já passou a LOA, que é a Lei de Orçamento Anual de 2020, que interessa para todo mundo, inclusive para o Senado e para os deputados federais, inclusive para os deputados federais. O voto, agora que eu tinha te falado, eu tinha esquecido aqui. Eu não sei se é para 2020, eu acho que é para 2020, a regra não sei se em 2021 vai ter como é que chama? A propaganda eleitoral na televisão, acho que vai ter, né? Em 2021. Mas em 2022 não tem, viu, gente? Em 2022 acabou a propaganda eleitoral na televisão. Salvo o melhor juízo ou até alguém derrubar o veto do presidente. Porque o veto dele foi mantido pelo Congresso Nacional. Isso foi outra vitória gigantesca hoje. Acabou a mamatinha da Globo, das televisões lá naquele horário nobrão, sabe? Porque se tivesse que ter esse horário, por que não bota de madrugada? Por que não bota depois das 10? Por que não bota 5 horas da manhã, né? Não, tem que ser no horário nobre, né?
Agora eu não sei mais qual é o horário nobre do Brasil também, porque eu não vejo mais televisão, mas antigamente o horário nobre era entre a novela e o Jornal Nacional, não é isso? Isso. Ali aquele horário, acabava a novela, né? Aí começava o horário eleitoral gratuito, que de gratuito não tem nada, né? Porque é a gente que paga, porque para quem não sabe, né? É uma isenção de impostos, né? Que é feita, e é caro, hein? Porque aquele era o horário mais caro da televisão. Então era milhões e milhões ali, ó, que você gastava pro cara chegar, oi, seu fulano de tal, tô tentando te enganar, vou confia em mim, vota em mim, né? Eu sou aqui, ó, o bonzão. Aí chega depois aí, vira as costas pra você. Pra que serve esse horário eleitoral? Tem internet aí, nós estamos falando na internet, tem site que o cara pode colocar as propostas dele, ou senão o cara, é aquele tempinho, né? Eu sou fulano de tal, vota em mim, né? Que o partido dele é pequeno. Mas, Bira, o Leudo Costa, com tantos problemas que nós estamos tendo no país, ele está preocupado com o pastel de Bolsonaro, pelo amor de Deus. Né? Ele acha que o Bolsonaro tinha que estar lá preocupado. O que a traíra ia falar? Disse, Leudo, vai catar um coquinho debaixo de um pé de coco, não vai catar um coquinho debaixo de pé de manga, não, que você vai achar manga. Ele tá catando coquinho debaixo do pé de manga. Procura um pé de coquinho, vai catar lá embaixo. Não, cara, não tem nada a ver com o Bolsonaro isso, nada a ver com ele. A tal da CPI da fake news até hoje foi só besteira. Eu quero ver qual que vai ser a conclusão. Sabe qual foi o dia da CPI da fake news que melhor funcionou? Foi o dia dos jornalistas. Só que eu não vi sentar lá a Globo, eu não vi sentar lá a Folha de São Paulo. Vieram jornalistas falar sobre tipos de campanha, como é que faz uma campanha difamatória de uma pessoa, não sei o quê. Só que hoje em dia na internet, basta você falar mal do Olavo de Carvalho, basta você falar mal do Bolsonaro, que você já tá ferrado. É sério ou não é? Falou mal, já cai, e a galera não precisa organizar o pessoal, não. É que nem piranha, já viu? Você acha que piranha, quando ataca o boi, aquele boi de piranha que a gente conhece, aquele que quando vai passar a boiada, você dá um talho nele, ele tá magrinho, doente, você joga pra baixo do rio, né? Aí as piranhas vão tudo em cima. Você acha que uma piranha pede licença pra outra pra ficar mordendo? Não. É a mesma coisa na internet. Ninguém se reúne pra fazer um negócio desse. Isso acontece naturalmente. A canção de... aquele sertanejo Sérgio Reis? Sérgio Reis, isso. Ele fala aí... Você tem que colocar um boi para passar no rio de piranha para poder atravessar a boiada. A boiada. Aí, o Abrão tá aí. Olha, boa noite, Abrão. Aí tem outro lá com ele, não sei quem é aquele outro que tá lá, não. Ai, defendendo a Joyce. A Joyce, você acha que ela vai dar papo? Olha só, você acha que a Joyce vai dar frente para papo? Ela não é de dar papo, não é de dar conversa. Ela não é de ficar fazendo fofoca. Não. A Joyce não é de fofoca. Não. Joyce é eu sei, sempre. Eu digo, eu falo, eu faço, porque eu sou mais votada, porque eu disputei voto com fulano de... Você surfou, mas na fake news ela não falou o número de seguidores que ela perdeu. Né? Ela não falou que ela perdeu 700 mil pessoas, né? Só ficou... 730. 730. Só ficou os doidos, mesmo os doidos que vão lá pro canal do Cristal Vox lá. Mesmo doido. Até o mesmo tipo de doido que assiste o Esdras Prado. É o mesmo tipo de doido que ficou com ela que segue ainda o Frota. Você tá entendendo? Porque tem gente que gosta, o brasileiro, ele quer um ditador pra ele, entendeu? Ele quer uma pessoa... eu acho que ele imagina assim que... eu vou ser que nem a Joyce. Eu vou ser que nem o Frota. Eu vou ser... que nem o Leudo Costa. Caraca. Eu vou ser que nem Nossa, como aquele cara é inteligente. Nossa, como aquele cara fala bem. Como vocês são burros. A verdade, sinceramente. Que tem que não fecha, o discurso não fecha. Entendeu? Como a pessoal pelo amor de Deus. Eu acho a palavra burra muito pesada, mas eu diria assim, como vocês se enganam facilmente, se deixam enganar facilmente, né? Eu acho que não existe essa palavra, até o burro repete, né? Então eu vou até reformular aqui, como as pessoas gostam de ser enganadas.
Eu acho que deve dar um prazer, assim, na hora de tirar um dinheiro da carteira e dar para outra pessoa. Porque tem gente que cai no golpe da Mega Sena premiada ainda, tem gente que ainda já compra o Pão de Açúcar, tem gente que está comprando a Ponte Rio-Niterói, e tem gente que vai nessas lives da Vermelha, né, cara? Da Vermelhinha. Certo? Pra gente encerrar, com... Bem, vamos colocar aqui que comece a choradeira de quem torce contra? Vamos? Vamos colocar? Vamos lá. Ontem nós tivemos a prova de que se a oposição ao Brasil, formada por centrão, esquerda e traíras, deixarem nosso governo trabalhar, o Brasil sai do buraco rapidamente, pois tem o melhor ministério de todos os tempos e, apesar de todas as barreiras, vem conseguindo resultados positivos cada vez mais animadores. A divulgação do IBGE de que o PIB do Brasil cresceu 0,6% no primeiro trimestre e a perspectiva de que passe de 1% no ano é um feito fantástico. Em seu Twitter, o presidente Jair Bolsonaro destacou: PIB cresce 0,6% no trimestre, somado à menor taxa de juros da história, 5%, o crescimento do investimento, 2,9% ao ano, entre outros números positivos da indústria, comércio e turismo, a certeza de que estamos no caminho certo. Em suas redes sociais, a advogada Flávia Ferronato comemorou a boa notícia e afirmou que Paulo Guedes merece ser aplaudido de pé. Ela explica que o crescimento do PIB é o terceiro trimestre de aumento consecutivo. Só isso já é motivo para comemorar, mas analisando os números, percebemos que a comemoração deve ser muito maior. O PIB cresceu 0,6%, mas o investimento de setor público caiu, o que significa que o PIB cresceu sem artifícios, com capital privado. Se não houvesse a crise na Argentina e a estagnação do consumo mundial, o aumento do PIB nesse trimestre passaria de 2%. Outros números mostram que o investimento em maquinários subiu bastante, o que significa a aposta no crescimento econômico. Resumindo, nem o mercado financeiro esperava tanto crescimento. É para aplaudir o Paulo Guedes em pé e que comece a choradeira de quem torce contra. Otimista, o presidente Jair Bolsonaro, em evento, afirmou que a previsão para o próximo trimestre é novamente de crescimento, algo que pode ser inesperado para analistas econômicos. Mas, da nossa parte, sabíamos que viria uma boa notícia, e ela veio em uma boa hora. E a minha equipe econômica, a nossa equipe econômica, é de todos vocês, diz que a previsão para o próximo trimestre é crescer. O Brasil está crescendo, disse Bolsonaro. Os resultados das contas nacionais trimestrais confirmam o que já foi evidenciado por outras estatísticas mensais do IBGE e de outras fontes. A desaceleração da atividade econômica ficou para trás e a economia já está crescendo com maior vigor, diz o relatório elaborado pelo time do secretário de Política Econômica, Adolfo Sachida. É o Brasil saindo do abismo de forma clara, consistente, real, rumo ao desenvolvimento e à prosperidade, que só não alcançamos ainda porque o Legislativo e o Judiciário insistem em atrapalhar. Você vê um setor privado começando a se mover e o Bolsonaro, de repente, pegou um pouco disso tudo, um pouco desse fastio com esse negócio esse excesso, alguns excessos que a esquerda cometeu, porque ela fala que ele comete excessos, mas ele é a resposta aos excessos da esquerda. E, da mesma forma, também os liberais em economia que falam, pô, o Brasil não cresce porque os impostos são altos, ninguém quer ser empreendedor mais. Ser empreendedor no Brasil, o que você ganha com isso? Não ganha nada, é melhor você botar o dinheiro a juros aí e ficar esperando. Você ganha mais do que tentar se arriscar. Então, essa reação está acontecendo e essa tentativa nossa justamente para pegar e fazer esse caminho da prosperidade. Na Alemanha foram 8 anos, no Chile foram 8 anos, 9 anos também. E em 8 anos você muda radicalmente a história do país para melhor. Quer dizer que não tem lugar para a esquerda? Tem, ela volta um dia. Mas tem que saber brincar, né? Às vezes você empresta a bola, às vezes você fica com a bola. Futebol não é só você com a bola, né? Agora, quando o outro pega a bola, você ameaça a democracia, estão queimando as florestas. A economia não anda, está afundando há 40 anos, não anda 6 meses, destruindo a economia, estão queimando a floresta. Pô, peraí, tem que saber perder, senão não dá para jogar na democracia, né? Isso é mais uma vez, né,
para comprovar que o que está acontecendo no Brasil hoje é tão somente vitória atrás de vitória. Agora, seu Leandro Costa, estão fazendo fofoca do presidente lá na fake news. Estão fazendo fofoca dos filhos do presidente. Quem dá importância para fofoca, Leandro Costa, é fofoqueiro, você está entendendo? Eu, se fosse presidente, eu estava mesmo comendo um pastel muito do tranquilo. Sabe por quê? Quem tem consciência de que não faz coisa errada. E aí, o Faria, na hora que eu ouvi isso aí, porque eu estava ouvindo aqui do lado, né? Ele falou esse troço aí. Eu já fui bloqueada no canal do Peido, do Eza, da Marisa, do Dom Werneck, justamente porque eu falo, eu penso muito. Tá certo, tá certo. Faz parte, né, Isabel? Porque eles bloqueiam aqueles que eles não conseguem rebater, eles não conseguem rebater, então tem que bloquear. Assim é a esquerda. Assim funcionam as pessoas de esquerda. Saiu do ar? Como que saiu do ar? Só se foi você que saiu do ar. Eu tô no ar ainda, tá tudo funcionando aqui. Pera aí. Você caiu, Faria, você tem que voltar. Você tem que voltar. Bom, pessoal, aí eu vou continuar aqui. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Blá, blá, blá. Deixa eu ver aqui. Tá tudo certo, tá rolando aqui. Só tá faltando o Faria voltar. É só clicar no mesmo link aí. Clica no mesmo link. Clica no mesmo link. Bom, pessoal, então com essa última aí, esse último áudio do nosso... Eu sempre gosto de colocar o presidente, hoje não deu para colocar o presidente. Com esse último áudio aí do nosso amigo aí, do nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, e falando o que está acontecendo de verdade aqui no Brasil, o que acontece? Nós vamos encerrando por aqui. Eu vou ver se o nosso amigo vai voltar, né? Se ele vai voltar aqui. Esperando você aí, Faria, para você voltar. Ô, Faria, você pode também mandar por áudio aí o encerramento aí que nós vamos fazendo aqui. Você quer fazer assim, não? Dá um retorno para mim aí, tá? De qualquer forma, de qualquer maneira, a gente termina por aqui, né? Obrigado pela presença de vocês. Eu não vou esperar o Faria porque eu acho que ele tá apurrinhado já, porque ele saiu do ar. Então eu vou mandar aqui minha continência para vocês, tá? Para meu amigo Faria, que caiu aí no final da live, e para todos vocês que estão até essa hora aqui acompanhando a gente. O dia hoje foi muito conturbado. Desculpa aí se a gente demorou um pouco mais que o normal, porque nós estamos na média aí, né? Mas de qualquer forma, de qualquer maneira, a gente agradece vocês. Lembrando que a nossa união é muito importante, a nossa união é a coisa mais importante. Estarmos juntos é a coisa mais importante, né? Porque se a gente começar um jogar pedra no outro, como está fazendo determinadas pessoas aí, determinadas traíras aí, né? Porque hoje é o dia oficial da trairagem, inclusive desses outros camaradas de outros canais aí, contra o presidente, né? Aí não vai sobrar nada. A esquerda está rindo, gente. De nós, a esquerda está dando risada, tá certo? Por isso a nossa união é muito importante. De coração para coração, um beijo no coração de vocês. Gente, o Faria caiu, né? Então eu vou terminar por aqui, tá ok? Um grande abraço para vocês, tá? Valeu. Até mais. Estou indo, gente. Um abraço.